do Senhor no nosso meio, e também resposta às orações que cada um de nós fizemos nessa noite. Nós te damos graças nessa hora e te pedindo isso no nome de Jesus. Amém. Vamos abrir em 1 Coríntios capítulo 2. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 2. Verso 1. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, verso 1. E diz assim, o apóstolo Paulo dizendo: E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e esse crucificado. E eu estive convosco em fraqueza e em temor e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria de homens ou dos homens, mas no poder de Deus. Amém. Capítulo 4 agora da segunda carta aos Coríntios. Verso 1. Diz assim, o apóstolo Paulo mais uma vez: Pelo que, tendo esse ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Antes, rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus. E assim nos recomendamos à consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, é para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e a nós mesmos, ou melhor, e nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Porque Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar, meus irmãos. O apóstolo Paulo, situações que estavam fugindo do propósito da igreja do Senhor naquela cidade, e uma das formas de Paulo alinhar a desordem, a desobediência, os maus hábitos, que entrou no coração de alguns, foi fazê-los lembrá-lo da mensagem original que ele pregou quando ele evangelizou essa cidade, pregando o evangelho ali. E Paulo vai aqui fazer lembrado esses irmãos de Corinto, como ele chegou até eles com o evangelho de Jesus e como ele apresentou a Cristo a esses irmãos. E nessas duas cartas, por necessidade, pelo Espírito de Deus, ele quase que repete a mesma narrativa, falando que a forma como ele pregou, quando ele esteve entre os coríntios, foi realmente apresentando Jesus como ele é, como Filho de Deus, como o Senhor, que crucificado na cruz, ressuscitado depois ao terceiro dia, aparece em glória, e agora está à direita do Pai. E ele mostra que, além dele mostrar que Jesus Cristo era o Filho de Deus, para aqueles homens,
pelas Escrituras, pelas profecias do Antigo Testamento. Ele também fala que ele demonstra que Jesus Cristo era o Filho de Deus através das manifestações de poder que o Espírito de Deus realizou através da vida dele na cidade de Corinto. Milagres, sinais, que muitos deles não estão escritos aqui na Bíblia, mas como Paulo, Pedro e os demais apóstolos do Senhor realizaram em uma quantidade que nós não sabemos dimensionar. Nós vivemos num tempo hoje em que o avanço da medicina tem limitado muitas doenças de estarem sobre as pessoas, né, em grande proporção, mas naquela época não tinha esse avanço, então os doentes eram uma quantidade muito maior de pessoas nas cidades, e o sofrimento era muito maior por causa da falta de recursos, como se tem hoje. Né, nós podemos dizer que a sociedade, até certo ponto, melhorou no diz respeito a essa, comparando a época de Cristo com a época de hoje. Nós vemos muitos cegos na época de Jesus que viviam nas portas das cidades, né, mendigando ali, sem o apoio da família, né. Possivelmente hoje nós temos aí os asilos, algumas casas de caridade, centros de recuperações. Essas coisas de certa forma têm uma ajuda e uma valia. Mas naquela época, por essa quantidade de enfermidades também ser muito mais acentuada do que os dias de hoje, a manifestação de poder e de milagres também acompanhava a quantidade dos doentes. E o apóstolo Paulo faz questão de mostrar aqui aos Coríntios, fazemos lembrados da forma como ele apresentou Jesus Cristo para eles. Ele apresenta como o Senhor, como Deus, como aquele que está vivo, sobre aquele que tem o domínio atual das situações, e mostra aqueles irmãos, e relata para nós hoje também, porque ficou escrito essa carta e guardada por essas centenas de anos, para que nós também não perdêssemos essa mensagem original desses que receberam dos ouvidos, ou que viram o próprio Senhor Jesus pregar, como foi os seus apóstolos. O apóstolo Paulo recebeu o Evangelho em revelação pelo próprio Espírito de Deus. Meus irmãos, e tão importante é isso que o apóstolo Paulo fez essa igreja lembrar de como ele apresentou Jesus e como demonstrou quem Jesus é. Essa necessidade de ficar lembrá-los em duas cartas, a mesma coisa. Eu não acredito que isso era só uma necessidade que o apóstolo Paulo, como homem, como um líder da igreja, observou assim, que às vezes as pessoas pudessem estar esquecendo nos seus corações e na sua mente de quem realmente Jesus é. Porque ele foi pregar o Evangelho lá e ele saía de outras cidades e demorava depois voltar lá. Não na questão dele pensar assim, não, pela memória eles vão esquecer. Mas acredito que pelo próprio Espírito de Deus que o inspirou a escrever todas as coisas, deixar notório para aqueles irmãos e deixar também notório para nós nos dias de hoje, que da mesma maneira como os apóstolos de Cristo, os discípulos do Senhor, apresentaram Jesus através do Evangelho, que nós também nos dias de hoje não temos o mínimo direito de apresentar Jesus pelo mesmo Evangelho que nós recebemos para as pessoas de uma forma diferente do que esses homens o apresentaram naquela época. Então, nós vemos o Espírito Santo aqui exortando essa igreja e mostrando para ela a forma como Paulo e os demais apóstolos mostravam Jesus através da pregação do Evangelho. E como eu disse aqui, eles não só mostravam, mas eles também demonstravam através das manifestações de poder. Isso é muito importante para os dias de hoje, porque se nós saímos por aí e nós começarmos a pregar ou a mostrar para as pessoas um Jesus através do Evangelho que nós estamos pregando, diferente de Jesus do qual os apóstolos e os discípulos pregaram e demonstraram quem Ele é, as pessoas não têm o direito de crer.
no Evangelho. Elas vão olhar para as Escrituras e ver quem Cristo é de verdade, as realizações dele, dos apóstolos em nome dele, e fazer uma comparação com o Evangelho em que nós estamos anunciando e pregando hoje. E elas vão olhar e falar assim: está diferente. Não sei se eu posso crer no que você está falando. Quando eu falo isso, eu não estou dizendo aqui que nós estamos fazendo isso de forma, como se diz, não é espontânea, não é de forma intencional que nós estamos fazendo isso, mas por realmente perder no nosso coração a essência de quem Cristo é, de quem Ele mesmo anunciou pelo Espírito da profecia, que os profetas profetizaram sobre Ele, de quem Ele mesmo disse que era e o que Ele disse que faria antes mesmo de começar o seu ministério, e quem Ele demonstrou que Ele era quando Ele começou, e quem os apóstolos e os discípulos mostraram que Ele era mesmo, de verdade, mesmo depois Ele sendo assunto aos céus. Nós não podemos ficar por menos nessa questão. Hebreus diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente o mesmo. Nenhum de nós temos o direito de mostrá-lo menor nem abaixo, e se no nosso coração há qualquer ponto de incredulidade sobre o que Ele realizou e do que Ele pode realizar, nós precisamos voltar o nosso coração totalmente para as Escrituras e deixar que o Espírito das Escrituras, que é o Espírito do Senhor, encha o nosso coração de fé. Porque, meus irmãos, como eu disse aqui, se nós mostrarmos Jesus diferente às pessoas do que os evangelhos mostraram, elas não vão acreditar. E como eu disse aqui, como Ele é o mesmo, e como Ele comissionou a igreja de pregar, nenhum de nós estamos aqui pode, de forma alguma, fazer diferente do que os apóstolos de Jesus fizeram. E hoje eu quero aqui passar com os irmãos algumas passagens bíblicas, alguns textos, como eu falei, voltar o nosso coração para as Escrituras. Hoje eu queria dar uma mergulhada com os irmãos aí em alguns pontos. Eu acredito que o Espírito de Deus vai mexer isso conosco aqui hoje nessa noite. Essa forma como nós mostramos a Jesus para as pessoas. Muitas vezes nós estamos querendo apresentar Jesus para as pessoas como um xarope, que as pessoas têm que beber, e como criança, né? Ai, que negócio ruim, difícil de engolir. Muitas vezes nós queremos mostrar Jesus para as pessoas como se Ele fosse o único dos últimos recursos que existe nesse mundo, e se a pessoa não o aceitá-lo, como se Ele fosse a última. Cristo não é isso, meus irmãos. Ele é a grande vida. Ele é a grande satisfação no coração e na alma de todo ser humano. Ele não é a última opção que você, depois de tentar tudo, não. Ele é a grande opção, a única, a verdadeira opção de vida aqui nesse mundo. Ele é a realização, Ele é a mostra do propósito eterno de Deus com a criação da humanidade. Tudo está ligado e resumido na pessoa de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, entender isso e mostrar Cristo como Ele é de verdade, vai trazer um impacto que trouxe naquela época e vai trazer nos dias de hoje para a vida das pessoas. Para isso, nós precisamos ter um requisito primordial ou primário, que é ser discípulo de Jesus, seguidor do Mestre. Quantos que estão aqui que são? Se você tem direito de apresentá-lo como Ele é. Amém? Vamos abrir as Escrituras. Texto muito conhecido, Isaías 53. Verso 4. Isaías 53, verso 4. Diz assim: verdadeiramente Ele tomou sobre si
as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca, ou não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do meu povo foi ele atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Pelo que lhe darei a parte dos muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Volte um pouco aí agora, Salmos, no capítulo 103. Verso 1. Salmo 103, verso 1. Diz assim: Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus. É Ele quem perdoa todas as suas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades, quem redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e de misericórdia, quem enche a tua boca de bens, de sorte que a sua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos. Fez notórios os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade. Não repreenderá perpetuamente, nem para sempre conservará a sua ira. Não nos tratou segundo os nossos pecados, e nem nos retribuiu segundo as nossas iniquidades. Pois quanto o céu está elevado acima da terra, assim é grande a tua misericórdia para os que o temem. E quanto está longe o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. E como um pai que se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadecerá daqueles que o temem, pois Ele conhece a nossa estrutura e lembra que nós somos pó. Vamos agora para o Evangelho de João, capítulo 12. Evangelho de João, capítulo 12, versículo 23. João 12, verso 23. E diz assim: E Jesus lhes respondeu dizendo: É chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Na verdade vos digo que se o grão de trigo
caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la-á. E quem nesse mundo aborrece a sua vida, guardá-la para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Agora minha alma está perturbada. E que direi eu? Pai, salva-me dessa hora. Mas para isso vim a essa hora. Agora vamos para Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Verso 12, 11 e 12. Pedro dizendo sobre Jesus, ele diz: ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina, e em nenhuma outra salvação, pelo que também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Agora, 1 Timóteo, capítulo 1. Verso 15. Paulo escrevendo a Timóteo, ele diz, 1 Timóteo capítulo 1, verso 15: essa é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal deles. 1 João agora, capítulo 3. Versículo 8, 1 João capítulo 3, verso 8, diz assim, vamos pegar o 7, para começar o contexto aqui, 1 João capítulo 3, verso 7, filhinhos, ninguém vos engane, quem pratica justiça é justo, assim como ele é justo, quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. Essa é a mensagem que ouvistes desde o princípio, que nos amemos uns aos outros, não como Caim, que era maligno e matou o seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más e as do seu irmão justas. Amém. Somente até aí. Meus irmãos, quando Jesus veio a esse mundo, ele não improvisou nada na sua tarefa aqui na terra. Tudo quanto ele veio fazer, ele já veio já determinado e já estava estabelecido o que devia fazer aqui. Por várias vezes nós vemos aqui o texto que ele interpela aqui os discípulos, de João capítulo 12. Ele diz: eu vou falar para o pai me tirar dessa hora da crucificação. Ele falando para os discípulos: a minha hora é chegada, eu vou correr dessa hora. Por que correria dessa hora? Foi por esse motivo mesmo que eu vim a esse mundo. Cristo veio a esse mundo realmente para ir à cruz do Calvário e a morrer por nós. Isaías profetiza 600 anos antes, falando sobre quando Cristo viesse, o que aconteceria com ele. Ele diz: ele vai ser moído, ferido. As pessoas vão olhar para ele e pensar dele: esse homem é um aflito de Deus. Isso deve ter feito coisas más para que merecesse uma morte como essa.
Mas todas as coisas as quais o Cristo passou, ele já sabia, já estava determinado, ele sabia o caminho que ele ia percorrer. Jesus, quando Pilatos disse: eu tenho poder para tirar a sua vida, para crucificá-lo ou para te libertar dessa crucificação, Jesus diz o que para Pilatos? Poder nenhum teria sobre a minha vida, se de onde? Do alto não tivesse te sido dado. O que Jesus disse para Pilatos, que ele nunca entendeu, acredito, durante toda a sua vida: você só pode me condenar agora, porque do alto, ou isso já está escrito que aconteceria, porque poder nenhum teria você sobre a minha vida, porque exatamente para essa hora, para ir à cruz, foi que eu vim. Jesus, nas suas situações em que ele operou os milagres, em que até parece que as pessoas surpreendem Jesus Cristo com alguma situação, em nada o nosso mestre foi surpreendido. Tudo quanto ele fez já estava escrito, e ele já sabia, quando ele descesse aqui a esse mundo, o que deveria fazer. Ele veio para ir à cruz do Calvário e realizar essa obra. Agora, Cristo fez pelo prazer do sofrimento na cruz. Cristo fez para termos uma história dramática para contarmos às pessoas. Cristo foi à cruz por qualquer motivo que os filósofos gregos e essas pessoas por aí inventaram sobre ele. Não, meus irmãos. Ele veio para ir à cruz e ele tinha um propósito quando ele foi à cruz. E o propósito de Jesus Cristo ir à cruz foi curar a pior e mais terrível e mais trágica consequência e acontecimento na vida dos homens, de nós estamos aqui hoje, da humanidade inteira. Foi a entrada do pecado na humanidade. O pecado arrasou o homem em todos os seus sentidos, na sua moral, no seu caráter, na sua personalidade, na sua vontade. Arrasou o homem como eu falei assim, na sua moral. Ele agora se corrompe facilmente, e isso não é depois que cresce, não. A Bíblia diz que desde a meninice ele já começa. Os pais aqui já tiveram que apartar a briga de 2 filhos dentro de casa, pequeno? Sim ou não? Já fiz isso algumas vezes. Fiz isso hoje, por coincidência. A Cláudia fez uma vez, eu fiz outra. Gastou até uma correada. Santo remédio. Bem disse Deus, que a vara da disciplina tira a maldade do coração da criança. E Jesus veio à cruz, e exatamente por isso, Romanos 5,18 diz assim que pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens, para o quê? Condenação. Desde quando Adão e Eva pecaram no jardim do Éden, o que aconteceu foi um efeito dominó dali para frente. Essa maldade entrou no coração da raça humana e todos nós enfileiramos atrás dele. Nenhum de nós que estamos aqui não estamos condenados, ou não fomos outrora condenados, arrastados pelo erro lá de Adão e Eva no jardim do Éden. Nós somos condenados porque nós replicamos o mesmo erro, a mesma falta de gratidão, de caráter, de moral que eles cometeram no jardim do Éden. A Bíblia diz que Deus encerrou todos debaixo da desobediência. Muitas pessoas dizem: maldito Adão, ou maldita Eva. Mas era um representante nosso que estava lá, como nós. Tivesse lá eu, o presbítero, o Alisson, ou qualquer outro homem aqui, teria cometido o mesmo erro. Ou qualquer uma das irmãs que estão aqui, teria também caído naquela mesma conversa enganadora de Satanás ali, que tomou
E por causa desse pecado, o homem foi afetado. E como eu falei aqui, as questões da moral, do caráter, da personalidade, da vontade, de fazer uma coisa, de fazer o bem e não conseguir. O apóstolo Paulo narra isso, na carta aos Romanos, capítulo 8, se eu estiver enganado, né? Finalzinho ali. Ele fala, miserável homem que sou, eu quero fazer o bem e não consigo. As coisas que eu determino fazer que são boas, não consigo. É lógico que ele está falando da sua experiência de vida, antes da sua conversão a Jesus Cristo. Porque no capítulo 9, no versículo 1, ele fala, mas agora tem outra lei regendo a minha vida. E o pecado foi distorcendo o ser humano na sua alma, no seu intelecto, e não parou por aí. O pecado atingiu o homem também, seu corpo físico, enfermidades, e uma situação até às vezes pior do que essa, em que Satanás encontra espaço por causa da desobediência. Ele passa agora até entrar dentro das pessoas, como tristes casos que nós vemos por aí. O pecado é a raiz de tudo isso. Ele foi quem abriu essa brecha. O pecado atingiu em cheio o homem na sua alma e no seu corpo. E nós temos visto hoje uma humanidade doente, e não é só fisicamente, não é só mentalmente, mas também fisicamente. E o pecado é a raiz de tudo isso. Foi aonde chegou esse mal no coração das pessoas. E quando, desde a primeira vez que Jesus Cristo foi profetizado, ali em Gênesis, quando o próprio Deus testifica sobre ele, que o descendente da Eva ia esmagar a cabeça de Satanás, nós vemos Cristo ser mostrado, não como um remédio paliativo, que você arruma na sua vida para amenizar a dor de uma doença crônica, ou um antidepressivo que você toma para aliviar um certo problema. Nós vemos Cristo sendo profetizado, nós vemos Cristo sendo manifestado, e nós vemos Cristo depois sendo pregado e demonstrado como a cura total e completa de todo o problema que o pecado trouxe sobre a humanidade. Os profetas profetizavam sobre ele, o que ele ia realizar quando ele viesse. E quando ele encarnou aqui nesse mundo e viveu e começou a manifestar tão somente aquilo que já estava escrito sobre ele, o que os profetas já tinham dito acerca dele, da sua obra, do que ele ia realizar na vida das pessoas. E meus irmãos, nós começamos a ver Jesus Cristo na terra e realizar essa obra. E nós vemos Jesus Cristo deparar com algumas classes de pessoas e começar a manifestar o propósito da sua vinda. E ele depara com homens, gente que não era gente boa de forma alguma. E não era gente boa porque não vivia bem com a mulher, era toda uma sociedade que não gostava da pessoa. Podemos citar aqui o bom exemplo do Zaqueu, porque os fariseus disseram consigo mesmo: como que Jesus, sendo quem ele fala que é, hospedaria na casa de um homem como Zaqueu? E a Bíblia diz, meus irmãos, que aquele homem ou abriu seu coração para Cristo, ia dizer que dava agora a metade dos seus bens para os pobres, e se alguém lhe tinha defraudado, ele ia restituir 4 vezes mais. O que Jesus diz para Zaqueu? Hoje entrou salvação aonde? Nessa casa, pois que também esse homem é filho de Abraão. Agora eu imagino a cara e o coração desses fariseus, ou daquelas pessoas que não gostavam do Zaqueu, de gente que tinha sido roubado por ele. As pessoas dizendo, fazendo um juízo lógico da situação, pensando, mas como Jesus pode simplesmente virar para uma pessoa e dizer para ela que os seus pecados estão perdoados, sendo que esse cara fez a vida inteira tudo errado agora?
A Bíblia diz que aquele homem fica feliz da vida. Eu imagino ele no outro dia fazendo o que ele pediu para fazer. Jesus estava manifestando agora um dos propósitos pelo qual ele veio: trazer a salvação para a vida das pessoas. E ele quis mostrar que não importa os anos e a quantidade de pecados, mas se houver um arrependimento no coração das pessoas, a salvação estava pronta. Zaqueu fez um pré-batismo, irmãos. Zaqueu passou por um processo religioso para ser salvo. Foi num jantar, depois de uma frase, que Jesus entendeu que o dinheiro dominava aquele homem, a avareza no coração dele, fazia ele roubar as pessoas, mas aquele pecado saiu para fora assim da vida dele. Jesus entendeu naquele dia que o outro Deus que governava o coração de Zaqueu saiu, e que entrou outro, ele mesmo entrou, e a salvação chegou junto. Jesus disse: agora a salvação já está aqui na casa desse homem. Jesus estava manifestando o propósito pelo qual ele veio: trazer grande salvação na vida das pessoas. E nós temos tantas outras situações. Quando ele aparece em Nazaré, na sinagoga, vamos abrir lá, Lucas 4. Versículo 18, Lucas 4, verso 18, vamos ler o 17, ao 16, aí, Lucas 4, 16, diz assim, Lucas 4, 16, e chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou um dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a fazer o quê? Curar os quebrantados de coração, a apregoar liberdade a quem? Os cativos, dar vista aos cegos, e a pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Cerrando o livro e tornando a dar ao ministro, sentou-se, os olhos de todos da sinagoga estavam fitos nele. Então ele começou a dizer a eles: hoje se cumpriu essa escritura em vossos ouvidos. Isso que estava escrito agora está acontecendo. Agora, ele falando, evangelizar os pobres, era uma classe que na época era muito esquecida pelas grandes elites religiosas, curar os quebrantados de coração. A Bíblia diz que Deus não rejeita um coração quebrantado e um espírito contrito, que Deus se regozija com isso. Mas aqui a Bíblia está falando que Deus veio curar os quebrantados de coração. No original aqui o sentido quer dizer com pessoas que estão com o seu coração despedaçados por qualquer situação dessa vida, perdas nessa vida, situações que você passou de violência, tudo que te fez o seu coração ficar em pedaços. Jesus está dizendo agora que ele também veio trazer cura para isso. Nós estamos muitas vezes limitando o poder e a ação do Espírito de Deus na vida das pessoas. Jesus abriu aqui totalmente, mostrando para nós que a obra dele na cruz do Calvário foi para restaurar o homem no seu estado original e sanar todo o problema que o pecado trouxe na vida das pessoas. E o profeta Isaías profetizou, Jesus leu, curar os quebrantados, pôr liberdade os cativos, fala da prisão espiritual, de espíritos malignos e tudo que prende a nossa vida, vício, cigarro, bebida, qualquer coisa. Dá vista aos cegos, está falando da ação do poder curador dele, liberdade aos oprimidos, cita a mesma situação de prisão espiritual. E quando ele sentou, todo mundo olhou. Mas o que ele quis dizer? Eu não estou só lendo um texto,
Eu estou falando agora que isso aqui vai acontecer agora mesmo, a partir de hoje. Jesus quis dizendo nas suas palavras. E daí por diante foi o que aconteceu. E por que eu trago lembradas essas palavras? E por que o apóstolo Paulo está fazendo lembrar dessas palavras aos irmãos de Corinto? Porque muitas vezes nós olhamos para as pessoas em Jesus, na época dele, recebendo uma intervenção de poder das próprias mãos de Jesus Cristo, e nós interpretamos assim: isso, elas são muito abençoadas, porque elas viveram no tempo de Jesus e tiveram esse privilégio. Mas não é isso que as Escrituras mostram para nós. Jesus Cristo só começou a fazer essas obras, ele não a terminou de fazê-las. Pelo que quando ele comissionou os seus discípulos, ele disse: Pai, capítulo 17 de João, assim como tu me enviastes, eu envio agora os meus servos. A mesma intensidade que o Senhor operou através de mim, eles também vão operar agora na vida das outras pessoas. E essas profecias que estão aqui escritas: evangelizar os pobres, curar os quebrantados de coração, apregoar liberdade aos cativos, vista aos cegos, foram várias coisas, foram sendo citadas, porque Jesus estava abrangendo a todos nós que estamos aqui hoje, e não só a nós, mas toda a humanidade. Nenhum de nós está fora do alvo, do círculo da ação, do poder, do Evangelho e do Espírito Santo. Se nenhum de nós estamos fora dessa esfera de ação, como nós podemos mostrar para as pessoas Jesus, que foi mostrado por ele, por os profetas, por ele mesmo, por os apóstolos, diferente desse que está apresentado para nós nas Escrituras Sagradas? E a Bíblia diz, meus irmãos, que ele faz agora, começa a sair por todos os lugares e a pregar o Evangelho do Reino de Deus. E esse ponto aqui eu gostaria de frisar com os irmãos. A Bíblia diz que a chegada do fim de todas as coisas, ela é antecedida pela pregação do Evangelho do Reino a todas as nações. Mas eu gostaria que você atentasse para esse detalhe: o Evangelho do Reino. O que é que Paulo falou aos irmãos de Corinto? Eu não fui até vós pregando o Evangelho o quê? Falsificado, adulterado, diluído, para que vocês aceitassem ele de uma forma, como muitas pessoas, nós escutamos uma expressão, né? De ouvir uma pessoa: o Espírito Santo é uma coisa gostosinha, o Evangelho é uma coisa doce. A salvação, as pessoas estão diluindo Jesus para que ele seja aceito, para que ele seja, como se diz, bem aceito, independente se você está arrependido, se houve transformação na sua vida ou não. Diluído, falsificado, adulterado. Um Cristo que não é nem de longe o Cristo das Escrituras Sagradas. Um Cristo que as pessoas ouvem sobre ele e fé nenhuma entra no coração delas para mudar suas vidas. Não há nenhuma exigência de mudança, de transformação, de arrependimento, de fé, de nada. É só um senso de religião. A Igreja Católica faz isso no mundo inteiro. Ela omitiu o Cristo verdadeiro para as pessoas. Ela omitiu o Evangelho verdadeiro. O apóstolo Paulo disse: olha, porque Deus ordena em todos os lugares do mundo que os homens se arrependam dos seus pecados. Há uma omissão, existe uma, como se diz, vou usar uma palavra aqui, né? Eu não estou lembrando a técnica, um conchave com a vida errada das pessoas, e eles estão vendo, mas a verdade é omitida dessas pessoas. Paulo falou: não fui pregando até vós o Evangelho falsificado, eu fui pregando o Evangelho que eu recebi de quem? Do Senhor Jesus Cristo. Eu fui pregando até vós um Cristo crucificado, que na cruz do Calvário conquistou para nós salvação, e dentro dessa salvação, ele resolveu o problema do pecado na vida do homem de uma vez por todas, em todas as áreas que o pecado afetou a humanidade. Alguém mexeu nesse relógio?
essa hora não está certa. E em verdade eu digo que essa hora não está certa. Eu estou na introdução aqui, não tem jeito. Não está certo não, né? Até me deslocou aqui essa revelação desse relógio. Não, eu não quero ser pesado para os irmãos no horário. Vou fazer o máximo aqui para fechar rápido aqui. Os 4 evangelhos apresentam a nós Jesus trazendo a resolução do problema do pecado na vida do homem por integral. Muitas pessoas dizem que ele veio só para perdoar pecados. Não foi isso que os profetas anunciaram sobre Jesus. Isaías diz que na cruz ele foi ferido, na cruz ele foi moído. A Bíblia diz que pelas suas pisaduras nós somos o quê? Sarados. E muitos dizem, é porque o coração estava machucado e precisava ser sarado. Ele entra na casa de Simão Pedro, está a sogra de Simão Pedro o quê? Com febre, acamada, ele cura ela. E depois que ele sai para fora, uma multidão de doentes. A Bíblia diz que de várias moléstias, de todo tipo de enfermidade, você pensar, acumulou na porta. E a Bíblia diz que Jesus Cristo passa e cura todos eles. E sabe o que diz Lucas? E ele fez isso para que se cumprisse o que estava escrito acerca dele, que pelas suas pisaduras nós somos sarados. É o que cura a alma e cura também o corpo físico. Essa falta de fé e de descrença, essa descrença no nosso coração sobre o que Cristo faz na vida das pessoas, tem diminuído a pregação do Evangelho e entrado um medo em nós de apresentar às pessoas quem Cristo realmente o é. Os Evangelhos, os 4, mostraram quem Ele é, o Salvador da alma e do corpo. Como nós vamos querer mostrar um Jesus diferente e acreditar que as pessoas vão crer, meus irmãos? Ele é o que Ele é, e ninguém vai mudar isso. Ele é o Senhor de todas as coisas. E não precisa nós ficar com medo, porque a Bíblia fala que é para nós não ter medo de forma alguma. Nós estamos apoiados por algo muito firme, que é as Escrituras Sagradas, e são elas quem revela isso. Foi Jesus que nos mandou ir por todos os lugares. Ele diz que aqueles que creem em mim falarão em novas línguas, curarão os enfermos. Ele disse isso. Ele está outorgando para nós agora a sua igreja, usar o poder que é nele, no seu nome, para a glória dele, para a pregação do Evangelho. Como nós podemos fazer diferente? Se ele nos mandou fazer assim, se os profetas nos apresentaram assim, e se os apóstolos o pregaram assim. Quantos estão entendendo isso? A Bíblia diz, Lucas capítulo 5, verso 12 ao 15, bota rapidinho aí, vou ler no telão para ser mais rápido. E aconteceu que quando ele estava em uma daquelas cidades, eis que um homem cheio de lepra, vendo Jesus, prostrou-se sobre o rosto e rogou-lhe, dizendo: Senhor, se queres, bem podes limpar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero ser limpo. E logo a lepra desapareceu dele. E ordenou que ninguém dissesse, mas disse-lhe: vai, mostra ao sacerdote, oferece pela tua purificação o que Moisés determinou, para que lhe sirva de testemunho. Porém a sua fama se propagava ainda mais, e juntava-se muita gente para o ouvir, e para ser o quê? E para ser por ele curada das suas enfermidades. O que chegou o leproso? Tinha dúvida, às vezes, o que muita gente tem. Chega diante de Jesus: Jesus, se o senhor quiser. Qual foi a resposta imediata de Jesus para ele? Eu quero ser limpo. E ele o foi. E a Bíblia diz que ele continuou pregando, as pessoas ouviam, e ele pregava o Evangelho e fazia o que depois? Curava. Qual era a mensagem de Jesus? Arrependei-vos. Jesus não ficava alisando as pessoas, pregando uma mensagem muito boazinha, para todo mundo ficar perto dele ouvir, não, meus irmãos. A Bíblia diz que as pessoas estavam enfadadas dos fariseus, mas quando ouviam Jesus, ficavam apegadas a ele, porque ele falava com autoridade. Às vezes um de nós, os pastores, está pregando que é pegado pelo Espírito com muita autoridade. Eu imagino Jesus. Não estou falando que vocês têm que confundir autoridade com tom de voz, mas a firmeza com que Jesus falava a palavra, e como ele orava pelas pessoas.
Lucas 10, verso 8 e 9. E em qualquer cidade que entrardes e vos receberem, comei de que vos puserem diante. Curai os enfermos que nela houver, e dizeres: é chegado a vós o reino. Cristo passou para os discípulos a mesma tarefa que ele estava fazendo, meu irmão: pregar e curar, orar pelas pessoas. Atos capítulo 8, verso 4. Já li esse verso? Não, Atos 8, verso 4. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte, fazendo o quê? Anunciando a palavra. Continua. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam o quê? Os sinais que ele fazia. Pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. 8. E havia grande alegria naquela cidade. A igreja do primeiro século fez a mesma coisa, pregava e curava as pessoas, tanto das enfermidades físicas como das espirituais, das opressões que os espíritos malignos oprimem as pessoas nos dias de hoje. Paulo diz à igreja de Corinto, vou fechar, ele diz: a minha mensagem, a minha pregação, eu não fui até vós baseando ela na minha sabedoria, que ele tinha muita, mas muita mesmo. Ele diz: não, eu fui até vós pregando o evangelho, mas também eu fui até vós demonstrando no poder do Espírito Santo quem Jesus é de verdade, o que ele veio fazer na humanidade. Eu sei, meus amados irmãos, que há situações nessa vida que é inexplicável às vezes. Eu gosto de falar muito sobre ele, porque é um evangelista que me, como se diz, que me influenciou muito, o Reinhard Bonk. E ele ora assim para milhões de pessoas, milhares de pessoas, de uma só vez numa cruzada. E ele conta que às vezes chega a 300 mil pessoas com enfermidades para receber uma oração. E como não tem como ele impor a mão sobre 300 mil pessoas em cima de uma plataforma, ele ora por todas. E ele ordena as enfermidades que elas desapareçam no nome de Jesus. E ele diz assim: todos que começarem a ser curados, aí vai subindo aqui. E aquilo forma dos dois lados da plataforma, aquele entope de gente curada. Mas ele cita algo e fala assim: mas fica gente lá embaixo que eu vi que estava com uma enfermidade. E ele fala assim: olha, eu não tenho uma resposta para isso, para te falar o porquê essa grande maioria que está aqui está curada e outros ficaram embaixo. Mas ele fala: o motivo pelo qual eu não tenho a resposta, e essas pessoas que não foram curadas, esse motivo não pode me parar de orar, porque olha a quantidade de pessoas que foram aqui curadas pelo poder de Deus e que receberam uma intervenção. Às vezes situações como essa vão acontecer. Quem está fazendo célula, casa de paz, nós aqui na igreja, às vezes vem 10 pessoas aqui na frente enfermas, você ora por 10, uma é curada, 9 volta puxando a perna ou com qualquer outro problema. Mas o que nós não podemos no nosso coração, meus irmãos, é diminuir quem Jesus Cristo é, e deixar no nosso coração um evangelho distorcido tomar conta dele. Porque se nós permitirmos isso, nós vamos a cada dia, nós mesmos, da nossa fé, ir minando e baixando. De repente nós cremos que Jesus Cristo é só amor. A Bíblia diz: olha, errais por não conhecer as Escrituras e nem o quê? O poder de Deus. Ele é amor, é graça e misericórdia, mas também ele é poder. Ele veio trazer nesse mundo uma intervenção de salvação para resolver todo o problema que o pecado causou na vida das pessoas. Nós recebemos do Senhor Jesus Cristo algo que é muito pequeno no falar, mas é grande no poder, que é a fé. A fé realmente, ela é essa ligação, ela traz o poder de Deus que está no céu para aqui, para a terra, e materializa através de sinais e de maravilhas. O Reinhard Bonk também diz que a fé é como um fusível de uma televisão, 60 polegadas.
imagem Full HD, aquela coisa maravilhosa funcionando assim, imagens, né, tanto resolução, mas lá de trás dela tem um fusívelzinho, por onde passa toda a energia. Se você tirar aquele fusível, que não funciona. Um cristão sem fé também não funciona, serve para muita pouca coisa ou para nada, porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E o que é que faz a nossa fé se mover, estar viva, ativa no nosso coração? É estar ela firmada nessas promessas, é estar ela firmada nesse entendimento completo do Evangelho de Cristo. É a nossa fé estar firmada em quem Deus é, na obra redentora que Cristo veio trazer por nós. Quando situações começarem a chegar diante de você, não tenha medo, meus irmãos, de apresentar realmente quem Jesus é. Muitas pessoas, às vezes a grande maioria das pessoas que Jesus Cristo curou, não seguiu Ele. Isso é uma verdade. Dá para calcular quantas pessoas Jesus Cristo curou? João falou o que no final da carta dele, do Evangelho? Se fosse registrar todos os milagres que Jesus Cristo fez, não tinha livros no mundo que caberia. No dia de Pentecostes tinha quantas? Mais ou menos 120. 120 ele curava numa mãozada, irmãos, de manhã cedo, na primeira pregação. Nós estamos às vezes limitando a ação do poder de Deus. Jesus muitas vezes operava muitos sinais, e esses sinais foram uma forma de muitas pessoas crer nele, em Deus, em quem Ele era. Eu não estou falando só na questão de orar, né, na questão de poder, na manifestação da cura divina no corpo das pessoas, mas em tudo aquilo que vai trazer para as pessoas que Cristo é o mesmo das Escrituras Sagradas, a revelação, né, o conhecimento de algo que está oculto na vida de uma pessoa, que Deus te traz aquilo ao conhecimento, para que você revele a pessoa e a pessoa passe a crer que o que está operando na sua vida é realmente Deus, e que Ele é vivo, que Ele está presente aqui no nosso meio. Muitas vezes os sinais, eles tinham por propósito realmente comunicar para as pessoas que Deus é verdadeiro. Meus irmãos, quando a mãe de um ateu é curada pelo poder do nome de Jesus, o cara desmancha. Muitas vezes nós queremos rebater ele só na questão lógica do Evangelho, da razão. É claro que nós não temos razão. O Evangelho é um livro, o Evangelho tem a sua razão lógica pelas provas históricas, geográficas e de todos os acontecimentos. Mas tem a questão da fé e do sobrenatural. Meus irmãos, e quando o sobrenatural age, fica leve demais as coisas para nós. Quando Deus manifesta uns milagres assim no nosso meio, muita gente que estava desinteressada começa a vir para frente, começa a aproximar mais de Deus, porque os milagres trazem uma mensagem: Deus está presente, Deus está agindo. A pessoa está entrando pela incredulidade, não, Deus é real, é verdadeiro. Das manifestações que me chamou muita atenção, uma cruzada do Daniel Colenda, vou contar isso aqui, já vou encerrar. Ok, pode ir preparando ali para nós orar. Eu estava pregando em cima de um palanque, eu não me lembro qual país da África lá. A grande maioria lá da religião é os muçulmanos nesse país. E ele está pregando lá em cima e falando sobre Jesus, que era o Filho de Deus, que Ele cura e que Ele veio trazer salvação. O cara está passando na rua, ele estava dentro de um estádio, em cima de uma plataforma, e o cara está passando na rua de fora do estádio, e o muçulmano é surdo, o cara nunca ouviu na vida. De repente o cara está passando lá do lado do estádio, irmão, a primeira frase que ele escuta: Jesus é o Salvador. O cara toma aquele espanto, não sabe discernir o que está acontecendo com ele, e ele percebe que o barulho está vindo dentro do estádio, entra lá dentro. Quando ele percebe que tem uma cruzada do Evangelho, e ele, sem saber, começa a comunicar com outros, leva o cara para cima do palanque. Está lá o cara, um surdo, um muçulmano, que não recebeu aquela cura porque ele creu em Jesus Cristo, mas o poder de Deus se manifestou pela sua misericórdia ali, naquele dia. Jesus Cristo veio salvar e veio também curar as pessoas. Nós falamos sobre isso, a fé nossa de entender isso, né? Como Paulo falou para os Coríntios ali, eu quero trazer vivo isso no coração de vocês. Esse Cristo que eu vim pregar para vocês aqui, Ele é poder, Ele é Senhor, Ele está vivo, foi crucificado, mas está ressurreto. Foi esse Cristo que eu preguei a vós.
que veio trazer salvação integral para as pessoas. Ele foi crucificado. Para esse fim, ele foi crucificado. Mas hoje ele está vivo. Ele falou: foi esse Cristo que eu preguei a vocês. E vocês não creem em nenhum outro, a não ser nesse, o verdadeiro, o único, o Senhor da nossa vida. Se nós cremos nele de todo o nosso coração, coisas como eles viram, e às vezes até maiores, nós vamos ver também, nos nossos dias de hoje. Basta nós abrirmos o nosso coração para crer. O apóstolo Pedro foi interrogado lá em Atos capítulo 3, né? Quando ele levantou aquele paralítico lá na porta do templo, os fariseus encurralou ele e falou assim: como é que você está fazendo isso aí? Ele virou para eles e falou assim: olha, foi pela fé em Jesus Cristo que esse homem está aqui de pé agora e andando diante de vocês. Pedro, embora na beira do mar, né? Afasta de mim, sou um pecador. Ele conheceu Cristo como Salvador, mas ele conheceu também quem ele era na totalidade. Ele salva, ele cura, ele liberta, ele faz coisas que nós nem pensamos, e até o impossível ele faz. Foi assim que Jesus disse, Lucas 1:27, porque para com Deus não há nada impossível. Então eu quis também nessa noite trazer lembrado aos irmãos e refrescar isso na nossa mente, no nosso coração, sobre quem Jesus Cristo é. Claro que foi de forma muito resumida aqui, e o que ele veio fazer por nós, pela humanidade. Eu queria que a sua fé, ou ele quer também que a nossa fé esteja firmada em quem ele é de verdade e na sua obra que ele veio realizar. Vamos colocar de pé. A palavra do Senhor traz fé no nosso coração quando ela é mencionada. E quero dizer a todos aqui, líderes de célula, casa de paz, não se limite só a apresentar Jesus como Salvador e aquele que perdoa os pecados. Presente Ele também como aquele que cura as enfermidades, cura toda doença emocional, física, psicológica. Ele é o Senhor. O poder dele está disponível mesmo para nossas vidas. O irmão Renan de Boca diz: Jesus Cristo vai ser aquilo que você anuncia que Ele é. Se você começar a dizer para as pessoas que Ele é aquele que cura, você vai começar a ver Ele curar as pessoas, porque fé vai ser gerada no coração delas e no seu também. Nós precisamos, meus amados irmãos, realmente estar essa chama acesa no nosso coração mesmo de verdade, dentro da nossa casa, nas situações que aparecem. Eu sempre aprendo, o pastor Geraldo não está aqui, né? Até melhor. Sempre quando a situação, estou contando pela uma situação, sempre os irmãos já passaram isso com ele também, né? Antes de você acabar de contar o resto, você vai assim: para que vamos orar. Então isso é o que? Isso é fé. Fé que Deus pode intervir, que Deus pode agir. Essa fé tem que estar dentro do nosso coração. Quando o irmão vai contar uma situação, uma coisa, outro, assim: para, vamos orar. Né? Nós estávamos falando isso aqui esses dias, né? Não sei se foi falado aqui, eu acho que foi o pastor Rogério que falou, né? Não receitar para os irmãos um Dorflex ou qualquer outro remédio aí, mas vamos orar. Vamos buscar uma intervenção do poder de Deus, que isso realmente é o que faz acontecer todas as coisas. Eu já fui envergonhado com essas coisas, irmãos, de querer resolver as situações às vezes de uma forma muito técnica, muito lógica, pela razão, pela inteligência, pelos recursos desse mundo. O irmão falar comigo depois: pastor, o negócio deu certo. Eu pensar: não, foi meu conselho. Não, sabe o que aconteceu? Eu orei, não precisou de fazer nada daquilo que o senhor falou. Deus resolveu a situação lá, nem eu precisei fazer nada. Nós vamos crer todo o nosso coração. A Bíblia diz: se creres, nós veremos a glória de Deus manifestada. Então feche os teus olhos agora. Eu sei que Deus está fazendo aqui, o Espírito Santo trazendo fé no nosso coração. Eu sei, às vezes está pensando em situações que você quer mover em fé, que você quer mudar a sua postura, o jeito que você está fazendo. Mas eu queria também que nessa noite, você que está aqui precisando também de uma intervenção de Deus, seja na área da cura física, seja na área às vezes de uma perturbação emocional, seja na área às vezes até da salvação. Você está aí relutando com os seus pecados, condenando a si mesmo, achando que você não tem solução para você. Eu quero dizer que aquele que morreu na cruz do Calvário, ele veio para resolver isso mesmo. Ele está aqui hoje nessa noite.
E pela fé nós cremos que você pode sair daqui com a sua vida transformada também hoje aqui nessa noite. Se você está aqui buscando uma intervenção do poder de Deus, e você sente que eu ou os nossos obreiros aqui, nós podemos fazer parte dessa intervenção. Se você quer uma oração nessa noite, se você crê que nós podemos aqui também orar juntos, se você receber essa intervenção, venha nessa noite. Sei que nós já passou um pouquinho ali do horário, mas se você crê no seu coração, que você aí do banco também, pela sua fé, nessa noite você pode receber essa intervenção do poder de Deus, não tem diferença alguma. Muitas vezes as pessoas eram curadas por Jesus à distância, mas muitas vezes esse ponto de contato da fé, da imposição de mãos, que também é bíblico, Jesus Cristo curou muitas pessoas assim, também os apóstolos. Então nessa noite eu sei que o Espírito de Deus, não é em vão que Ele trouxe essas palavras ao nosso coração. Algo glorioso está para fazer no nosso meio.